Senhores, bom dia! Tenho o prazer de apresentar-lhes Ampere, software específico para o projeto de redes elétricas em alta, média e baixa tensão. O melhor modo para apresentar-lhes as suas características é com a demonstração completa de um projeto de dimensionamento de uma rede. Especificamente, trata-se de uma instalação elétrica de uma oficina de trabalhos mecânicos diversificados. A alimentação é de média tensão, uma linha de entrada sempre em média tensão. Temos a cabine de transformação médio-baixa, passagem a um primeiro quadro de distribuição geral e uma série de subquadros para o gerenciamento dos serviços e das diferentes áreas de trabalho. Existem sistemas de eletrogênios de emergência e sistemas de continuidade. Levamos em consideração a alimentação e a cabine de transformação, em que há duas máquinas ligadas em paralelo, gerenciadas com um disjuntor de barras. O que observa-se é a janela principal de Ampere. A parte central, na qual é projetada a rede, é denominada janela de malha. No painel à esquerda, encontram-se os principais guias de projeto, demonstrando o gerenciamento, o acesso ou alteração dos usuários criados. Dados estendidos demonstra todas as características elétricas dos usuários selecionados na rede, subdivididos em dados elétricos, dados da linha, falhas e proteções. Quadros mostra a estrutura hierárquica da rede elétrica. Backup faz o backup de dispositivos com a capacidade de interrupção insuficiente com proteções a montante. Harmônicas mostra os perfis de distorção dos quais Ampere leva em consideração para o dimensionamento. Curvas mostra as curvas de intervenção e de energia específica, passante das proteções para verificação de seletividade e de curto-circuito dos condutores. Comandos, funções e arquivos são acessíveis a partir do menu suspenso ou através da barra de ferramentas. Iniciemos a análise da rede. Alimentação e média tensão. Na guia dedicada se estabelece a tensão de alimentação, a corrente de curto-circuito trifásica máxima e a corrente de curto-circuito monofásica à terra. A guia falha à terra fornece indicações sobre a necessidade ou não de se instalar uma proteção diferencial, obedecendo-se às normas. A guia Calibrações da empresa de fornecimento demonstra os ciclos de sobrecorrente tanto como linear quanto como tempo de liberação, das quais se encontram atribuídos os valores padrões, mas que podem ser devidamente editados. Observemos agora a cabine de transformação, a qual, como o resto da rede, é construída por meio de usuários. O usuário é um trecho de circuito elétrico composto por três elementos, que são dispositivo de proteção, condutor elétrico que pode estar presente ou não, nó de ligação ajustante com outros usuários ou com uma carga. O usuário de distribuição pode ser normal. Os usuários ajussantes são conectados na extremidade da sua linha, presentes ou não. Montante. Os usuários ajussantes podem ser conectados em um ponto qualquer ao longo do condutor. Transformador. Neste exemplo, é justamente o tipo de usuário que nos permite passar do sistema elétrico de média tensão para o de baixa tensão. UPS ou conversores. Usuários típicos para a estabilidade e a continuidade de exercício. O usuário terminal é um trecho de linha, protegido ou não, que conecta um quadro a uma carga ajustante, definida pela potência absorvida. Um usuário terminal pode ser uma carga genérica, uma carga de iluminação, um motor,
terminal capacitivo, um condensador, um gerador que pode trabalhar em uma situação de emergência ou em paralelo com a rede. Todos os usuários são criados por meio do botão Novo Usuário. A potência absorvida igual a zero identifica os usuários de distribuição. A potência absorvida atribuída identifica os usuários terminais. Definição do circuito elétrico. Na guia Cabos da linha, é especificado se o condutor se encontra presente ou não, o tipo, etc. Se em cabo, conduto em barras, ou definido por um valor de impedância, e nos dois primeiros casos, o seu comprimento. Na guia usuário, atribui-se o nome, se pertence a um quadro existente ou a um novo. Na guia proteção, é estabelecido se o condutor está protegido ou não, por um dispositivo próprio ou por um outro situado a montante ou ajustante. Caso se estabeleça um dispositivo próprio, define-se o tipo. O tamanho é calculado pelo programa de acordo com as cargas postas a justante ou estabelecidas pelo projetista ou pelo fabricante. Na guia cabo é possível definir a tabela de instalação, o tipo de instalação e a designação. A seção e formação do cabo são calculadas pelo programa ou definidas pelo projetista. A confirmação da criação de usuários faz surgir um painel para a escolha da posição do usuário em relação àquela selecionada. Em qualquer momento, os dados dos usuários podem ser alterados, tanto na modalidade única quanto na múltipla. Ampere se revela um ótimo programa para a rápida construção da malha, com comandos de copiar e colar para um ou mais usuários, ou de pedaços da rede definidos em outro programa, que após as oportunas modificações se adaptam ao projeto corrente. As funções automáticas de Ampere proporcionam constantemente o cálculo das seções, das falhas, das otimizações da temperatura dos cabos, das quedas de tensão, bem como os cálculos sobre a temperatura dos quadros. A atribuição dos dispositivos de proteção é automática, de acordo com as especificações fornecidas pelo projetista. Verificação do projeto. O programa possui por si só uma regra de normas e de boa técnica, as quais são aplicadas aos usuários, além de indicar quando elas são ou não respeitadas. A sinalização proporciona quais possibilidades de solução o projetista possui, que, no caso específico, pode ser a substituição do dispositivo ou do backup por um dispositivo ao montante. As verificações indicam a menor inconsistência detectada. Cabe ao projetista tomar as providências necessárias para a validação da rede.
Da verificação completa, passa-se àquela seletiva, realizada com a comparação das curvas de intervenção e, em caso de necessidade, calibragem na linha das correntes e dos tempos de intervenção. Da verificação seletiva para a verificação da proteção de curto-circuito dos condutores. A representação da curva do cabo e da energia passante da proteção atribuída aos usuários permite a verificação se o cabo está protegido. Ao final do cálculo e das verificações, é possível imprimir a documentação com os relatórios de cálculo e os resultados obtidos. O primeiro documento que pode ser impresso é o relatório de cálculo, isso é, o documento técnico que o projetista pode incluir no seu relatório de projeto, com os critérios de cálculo aplicados em Ampere. A segunda função de impressão é aquela dos anexos, que prevê a impressão de vários documentos do projeto, tais como estado do usuário, alimentação, dados completos do usuário, dados principais do usuário, potências do sistema, gerenciamento dos cabos, condutores em barra, proteções, calibragem das proteções, condição de falha, trifase e fase terra, condição de falha, bifase terra, bifase e fase neutro, condição de falha, fase neutro e fase terra, condição de falha, impedância, motores, geradores sincronos, transformadores, harmônicas, relatório de verificação e relatório de verificação tabular. Da lista de PDF obtidos, a criação do manual técnico. Realização do esquema de potência. Ampere gera o esquema usuário unifilar e multifilar diretamente do novo arquivo DWG, como acontece nos programas CAD de Electrographics, linha CADelet, IDEA e ECLOS. O arquivo gerado é um arquivo DWG padrão com multifolhas A3, gerenciado com o CAD de Electrographics. Depois de se ter criado o desenho, este pode ser aberto para visualização em ViewSheet, módulo incluído em todos os pacotes de Electrographics, e também em arquivo PDF. Exportação de dados para o Excel. Mediante a seleção Exportar dados no meu arquivo na janela malha, é possível exportar os dados calculados pelo Ampere em uma folha do Excel, diretamente sem ter que criar arquivos intermediários. A função de exportação de dados para o Excel é versátil e intuitiva. Pode ser exportados tanto os dados do usuário, quanto os dados globais tomados dos dados projeto e dos dados quadro. Com a impressão, a geração do esquema usuários e as exportações, finaliza a apresentação do software de cálculo de redes elétricas Ampere. Agradeço a atenção e desejo um bom dia e bom trabalho.